Graças a Deus. Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando, em cada coração, que Ele continue sendo a força, o escudo, o sustento e a porção, de cada cristão, cada filho de Deus escolhido, elegido, e chamado por Ele, conhecido por Ele desde antes da fundação do mundo. Deus nos conheceu e nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele, em caridade. E nos predestinou, para filhos de adoção segundo o beneplácito da sua vontade. E como disse o apóstolo Paulo, ele conhece os que são seus, E Jesus diz: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora, As minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos, e elas ouvem minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas conhecem minha voz, delas eu sou conhecida. Sou conhecido, e elas não seguirão a um estranho. Nós sabemos que Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor que deu a vida, pelas suas ovelhas. E nós sabemos que ele mostrou e revelou assim esse amor por nós, quando ele se fez homem, e veio se familiarizar conosco aqui, sendo o Verbo encarnado, sendo a palavra vestida a carne, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nesse momento, aproveitando aqui esse tempo, dentro de mais esta gravação, com o objetivo único de que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra, a semente gloriosa, continue sendo semeada e caindo em corações que são terrenos férteis, são terrenos bons que recebem a semente gloriosa do Evangelho, e ao receber de bom grado, ela produz 30, 60 e até 100 por um, como disse Jesus. E ele disse, a palavra disse, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não é de todos, é um dom dado por Deus, assim como a salvação também. Nós sabemos que ela é oferecida a todos, mas nós sabemos que nem todos recebem a salvação, nem todos podem crer no Evangelho, nem todos darão crédito, Como disse o profeta Isaías, dizendo: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós sabemos que nem todos dão crédito, mas há aqueles que foram preordenados, para a vida desde antes da fundação do mundo, e eles vêm a um certo tempo na terra, ordenados por Deus, para receber a palavra e serem levados de volta aonde uma vez eles estiveram. Como Jesus disse: vós estivesses comigo
desde o princípio. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, os filhos de Deus, eles estavam nos pensamentos de Deus, nós estávamos na eternidade, como atributos. Hoje estamos manifestos aqui na Terra, estamos correspondendo com o plano e programa de Deus. Deus sempre teve um programa e um plano estabelecido em sua palavra, de que sempre Ele trataria com seus filhos, com seu povo, dessa forma, dentro desse plano, da forma que Ele estabeleceu uma vez. Ele nunca mudou e nunca mudará, porque se Ele mudasse esse plano, então Ele haveria errado, Ele estaria tendo que melhorar isto. Mas quando Deus estabeleceu, fez uma escolha de que salvaria o homem e de que trataria com o homem por uma via, por um canal, por um plano que Ele mesmo estabeleceu, Ele nunca mais mudou isso. Então, nesta noite, junto com vocês, aqueles que me acompanharem, chegarem a ouvir esta gravação, esse trabalho, o único objetivo é de que o Evangelho de Jesus Cristo caia em corações famintos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E somente podemos ser salvos por meio da palavra, salvos pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz aqueles que pararem para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra e se aprontarem, para a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Um tema que eu quero iniciar essa noite, sendo essa a primeira gravação dentro desse assunto. É um assunto hoje assim bem controverso no mundo religioso, no tempo em que vivemos, mas se nós voltarmos às Escrituras e ficarmos com ela, não restará nenhuma dúvida em nossa mente de que ela é a verdade. As Escrituras é a verdade. Ela é a palavra de Deus. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o bendito Espírito Santo continue abençoando assim os nossos corações e que juntos possamos examinar, esquadrinhar as Escrituras e juntos sermos abençoados. O meu assunto a ser tratado com vocês, compartilhar com vocês, é o assunto de o batismo verdadeiro, o batismo bíblico, o batismo cristão. O único batismo realmente registrado na Bíblia Sagrada, em várias escrituras, batismo esse que foi realizado pelos apóstolos primitivos, aqueles apóstolos que Jesus ordenou no período que Jesus esteve aqui na terra, no período de seu ministério. Jesus escolheu 12 apóstolos e através desses apóstolos os ordenou para que eles fossem ir e pregassem o Evangelho. E nós sabemos que após esses apóstolos ter pregado o Evangelho e aqueles que pararam para ouvir o Evangelho naquele dia, através dos apóstolos, que se arrependeram dos seus pecados, foram convencidos pelo próprio Espírito Santo através do Evangelho. Eles decidiram e tomaram a decisão de receber perdão pelos seus pecados. E nós sabemos que os apóstolos instruíram, os ensinaram e depois os batizou, ou batizaram a cada um deles. Então o assunto a ser tratado nessa noite, nessa primeira parte, é sobre o batismo por imersão ou batismo bíblico cristão,
e apostólico. No livro de São Marcos, no capítulo 16, eu quero ler com vocês e desejo e peço que vocês, ao me ouvirem, estarem acompanhando aí essas transmissões, que vocês possam tomar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e examinar e ver se este assunto que estaremos abordando e falando está nas Escrituras ou não. Que tem que ter todo o respaldo nas Escrituras Sagradas. Então, começando a primeira Escritura para o nosso assunto e tema aqui, no livro de São Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, quando Jesus aqui ele disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Jesus havia ressuscitado. Depois da ressurreição, ele aparece aos 11 e lhes dá uma comissão, uma ordem de ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Bíblia mostra para nós, após essa ordem, os apóstolos foram a evangelizar, saíram a pregar o evangelho, a levar as boas novas do reino dos céus, né? Eles cumpriram com o ide, com a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o batismo ele é para a indagação de uma boa consciência para com Deus. O batismo nas águas ele é um símbolo de um sepultamento do velho homem, da velha mulher, um sepultamento da velha natureza. E ao subirmos da água, estamos dando testemunho que começaremos a viver uma vida nova, começaremos a viver em novidade de vida. Então representa um ato de sepultamento, sepultando o velho homem para nascer um novo homem. Só que o batismo nas águas, ele não nos regenera, ele não nos muda interiormente, mas ele dá a oportunidade de nós começar uma nova vida com Deus a partir desse ato. Todos nós sabemos também que a água não tira o pecado, ela é um símbolo, não é? E nós queremos meditar hoje o que realmente tira os nossos pecados. Qual é a forma correta do batismo cristão e bíblico? No nome de quem, de qual pessoa nós devemos ser batizados? Porque os apóstolos, eles tanto foram batizados, como também eles batizou as pessoas que vieram a Cristo por meio da pregação do Evangelho. E tudo isso ficou registrado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia mostra para nós em vários textos e escrituras que nós estaremos lendo qual foi a forma que os apóstolos batizavam os candidatos ao batismo, não é? Então esse assunto prolongará talvez em demais ainda gravações. Aqui sendo só um início, a primeira parte, mas eu creio que será de grande proveito para mim, para você, para nós, estarmos estudando e meditando e lendo isto tudo dentro das Escrituras e ficar com a palavra
do jeito que ela é, correto? Então, seguindo aqui, eu quero ler também no livro de São Mateus, na comissão do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 28, no verso 17. Vamos lá para conferir. Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, depois da ressurreição também, diz assim, Mateus 28, no verso 18: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui, São Mateus, ele registrou essas palavras, esse ensinamento de nosso Senhor Jesus, também depois da ressurreição. Ele disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. A primeira coisa Jesus diz, portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que Jesus está dizendo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui, vamos meditar um pouco dentro dessa escritura também. Todos nós sabemos que Pai não é o nome próprio de uma pessoa. Assim como Pai não é o nome próprio de Deus. Pai é um título, porque Ele é o Pai de todos aquele que Ele criou. Ele é o Pai Criador, tá certo? Mas Pai não é o nome dele. Assim como eu e você que é pai e tem filhos, você recebeu o título de pai porque você tem filhos agora, certo? Só que Pai não é o seu nome, tá certo? E você também, como eu, nós somos um filho. Todavia, filho não é o meu nome e nem o seu, correto? E dentro de mim e de você tem um espírito. Todavia, espírito não é o meu nome, não é o seu nome. Então você é pai, você é filho, você tem um espírito dentro de você que faz você viver, faz eu e você, nós viver. Todavia, nenhum desses são meu nome. São títulos de minha pessoa. Todavia, nenhum desses são meu nome, e também isso não faz de mim três pessoas distintas ou separadas, tá certo? Então, quando Jesus deu essa ordem em Mateus 28, 19, dizendo para eles, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não deu essa ordem dizendo para eles seguir, remendando ou repetindo essa ordem quando fossem imergir as pessoas, os candidatos ao batismo, tornar a repetir dizendo assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nós vamos ver como os apóstolos obedeceram na prática por meio de revelação, não é? Depois de receber o Espírito Santo, eles então cumpriram com essa ordem de Jesus, mas não repetindo a ordem, dizendo para eles, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os apóstolos tinham a revelação de que Pai não é o nome dele, de Deus, Filho não é o nome dele,
e Espírito Santo não é o nome dele. Pai, ele é o Criador de tudo. No ofício de Filho, ele é o Salvador. E sendo o Espírito Santo é o que ele é. Correto? Então é esse assunto que eu quero seguir um pouco mais. Agora vamos para a ordem, ou para o cumprimento dessa ordem que Jesus deu aos apóstolos. E eles obedeceram ao Senhor Jesus Cristo e praticaram isso após ter recebido o batismo do Espírito Santo. Todos nós sabemos que em Atos 2 eles aguardavam a promessa do Espírito Santo, e eles, todos os 120 no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. E após ter sido cheios do Espírito Santo, eles saíram pelas ruas, né, como se estivessem bêbados ou embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles haviam recebido a promessa que Jesus lhes havia dado, dizendo para eles ir e ficar em Jerusalém, não se ausentar de lá, ficar lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois disto, vocês vão ser minhas testemunhas em todas as nações, começando por Jerusalém, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. E foi isso que eles fizeram. E após o Pentecoste, em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pelas ruas cheios do Espírito Santo. E é essa escritura que eu quero ler com vocês em Atos 2, no verso 37 em diante, que fala das primeiras conversões, ou conversão de 3.000 pessoas, conversão de 3.000 almas após a descida do Espírito Santo nos 120 que estavam no cenáculo, aonde estavam os apóstolos, né? Todos eles que também receberam o Espírito Santo. E como foi a forma que eles ensinaram essas almas que se converteram nesse dia, e como eles os batizou. Aqui a Bíblia está registrada para nós. Então Atos 2, 37 e 38 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, nesse texto está bem claro aqui, em Atos 2, 37, e ouvindo eles isto, eles ouviram o sermão, a pregação de Pedro, o apóstolo Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. Compungiram-se em seu coração. Então, ao ouvir o sermão, ao ouvir a pregação de Pedro, ali, eles foram compungidos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E Pedro dá a resposta. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração
perversa. E aqui no verso 41 diz: e de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então esta é a primeira escritura no livro de Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Num sermão de Pedro, num só dia, agregaram-se quase 3.000 almas, e de sorte que os de bom grado receberam a palavra, né? Eles foram batizados, né? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro e os demais apóstolos instruiu eles e disse que eles tinham que arrepender e ser batizados, cada um deles em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, num só dia, Pedro e os demais apóstolos, só nessa escritura, eles batizaram quase 3.000 almas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos aqui eles repetindo a ordem de Mateus 28, 18 e 19, porque eles tiveram revelação, principalmente Pedro, que recebeu a chave do reino do céu, e Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu tem revelado. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, porque a Pedro foi dada a chave do reino. E Pedro usou essa chave neste dia, nesta hora, quando quase 3.000 almas, ao ser compungida em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro deu-lhes para ele a receita, passou para eles a receita, e eles receberam de bom grado a palavra, e num só dia quase 3.000 almas se agregaram e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é só o começo aqui no livro de Atos, mas em demais parte sequente nós seguiremos um pouco mais aí dentro desse assunto do verdadeiro batismo bíblico cristão e apostólico, e mostrando para vocês que todos os batismos realizados na Bíblia Sagrada pelos apóstolos de Jesus Cristo foram realizados invocando-se o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós sabemos que Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo é Cristo. Então nós temos um nome aí completo, que é Senhor Jesus Cristo. O nosso tempo vai passando um pouco rápido, mas em demais sequência, em outras partes, seguiremos um pouco mais, ainda provando pela Bíblia Sagrada, que na Bíblia de Deus, nunca em nenhum lugar, alguém foi batizado invocando-se os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é o que Deus é. Ele é Espírito e Ele é Santo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Todavia Ele tem um nome de salvação, um nome de redenção, um nome para perdão de pecado. E esse nome foi revelado em uma pessoa. E na medida que formos estudando dentro das Escrituras, quero estar lendo também algumas coisas que o profeta mensageiro pregou e falou muito sobre esse assunto do batismo bíblico cristão e apostólico. Aliás, esse profeta trouxe a revelação e a restauração da palavra e a restauração do verdadeiro batismo bíblico cristão e apostólico. Quero ter uma pequena palavra de oração, já ir para finalizando essa primeira parte, junto com todos. Querido Deus, Pai Celestial, que o grande Espírito Santo vivifique a palavra,
abrindo os olhos e o entendimento do meu irmão, da minha irmã, daquele que primeira vez estiver me ouvindo, ou ouvir a tua palavra, estiver participando, que eles possam ser abençoados. Abençoe a cada irmão, a cada irmã. O único objetivo é que a palavra desça nos corações de cada irmão e de cada irmã. É o que eu rogo e peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Um shalom a todos, até a próxima. Em sequência, continuaremos ainda dentro desse assunto. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.